O que aconteceu, para mim, foi muito simples. Eu até falei isso no intervalo, eu acho que o Carlo Ancelotti fez mal a presença dele hoje em São Januário. O Vasco vem num ótimo momento, jogando um bom futebol, mas eu tinha uma preocupação que em algum momento aconteceria isso que aconteceu hoje, de você pegar um adversário que entende como o Vasco joga, e os times do Fernando Diniz têm uma previsibilidade, e dificultar o jogo do Vasco. O São Paulo fez uma partida taticamente muito boa. Não foi tecnicamente um jogo bom do São Paulo, mas suficiente para ganhar de um Vasco, que, na minha opinião, com alguns jogadores salto alto, nitidamente, sabe, com aquela autoconfiança desnecessária de um time que está ali na 8ª posição, a gente não está no G4, a gente não está brigando pelo título, porque se você vê o Vasco jogando ultimamente, quais são as características? Time que compete, time que briga pela bola, um time que luta pela bola, um time que marca pressão alta, forte, um time que dá volume. O Vasco hoje foi um time modorrento, foi um time mole, foi um time lento, foi um time sem alma, sem coração. Estou dizendo que os jogadores não correram, mas correram errado. Fernando Diniz fez um trabalho ruim hoje. O trabalho do Fernando Diniz foi ruim, o trabalho do Hernan Crespo foi muito bom. São Paulo conseguiu neutralizar a saída de bola do Vasco, dificultou os meias tinham que vir buscar muito aqui atrás, e a bola não chegava no Ryan, o Andrés tinha que vir aqui atrás e prendendo demais a bola, errou muito, o Nuno Moreira também, perdeu a profundidade o Vasco. O Vasco é um time que troca passes rápidos e na profundidade você quebra as linhas do adversário. E não conseguiu. Adiantou o Bobadilha e Pablo Maia para marcar em cima ali Felipe Coutinho, o próprio Nuno Moreira, enfim, conseguiu dar uma neutralizada. E o restante do time jogou tranquilo, porque jogou só o Ryan na frente contra 3 zagueiros. São Paulo não foi ameaçado, um empate seria bom. Mesmo assim, o Vasco conseguiu construir algumas chances, meteu uma bola na trave numa cabeçada do Ryan, numa falha da defesa do São Paulo. Depois, na sequência, o Robert Renan dá um chutaço de fora da área. E alguns chutes fracos de fora da área, com o Andrés, com o Tietê, 2 ou 3 vezes, mas nada assim que fosse. Perdeu uma chance antes do primeiro gol do São Paulo, do pênalti. Uma bola que o Felipe Coutinho, no fundo, consegue tocar para trás e o Nuno Moreira não chapeia bem. Foi uma atuação ruim do Vasco. Volto a dizer, com alguns jogadores nitidamente muito soberbos, muitos senhores de si, muita confiança. E também porque do outro lado o São Paulo soube jogar. Tem bons jogadores também, a gente não está enfrentando ninguém. Mas aí no segundo tempo, enfim, eu respeito muito, gosto muito do Fernando Diniz, mas, sinceramente, eu não concordo com esse tipo de maneira que ele encerrou o Vasco hoje. Sabe? De uma maneira pelada. Para mim, isso é uma pelada. Uma grande pelada. Sabe? Porque minimamente, quando você já testou o Nuno Moreira de volante, até dá para entender. No início a gente ficava meio doido. Mas você botar o Matheus França, com essa pegada do Matheus França para jogar como primeiro, sério. Aliás, o Matheus França, que é um jogador tecnicamente muito bom, de muita qualidade, ele precisa entender que ele está jogando no Vasco, cara. Ele não está jogando no Crystal Palace. Ele não está jogando no Sub-20 do Flamengo. Ele está jogando no Vasco. Precisa, sabe, tomar uma vaia como tomou hoje. E acho que o torcedor fez bem em pegar no pé dele. Não jogou nada. Atrapalhou o time. Mas o Diniz fez um negócio de maluco. Completamente maluco. O final do Vasco é um negócio assim patético. Empilhando atacantes, tem um lance no final do jogo que o Robert Renan domina a bola atrás, tem um buraco no meio de campo, mas um buraco, um latifúndio. Ninguém vem buscar a bola. Por quê? Porque tá o GB dentro da área, tá o Verratti dentro da área, tá o Ryan dentro da área. Para que isso? Qual é a graça disso? Isso não pode ser treinado. Isso não é treinado. Isso é desespero. Bateu desespero também no técnico do Vasco, que em momento nenhum tentou organizar o jogo. Tentou tirar, por exemplo, o Tietê, que foi dos piores jogadores em campo. De repente, para botar o Hugo Moura, para dar uma saída de bola melhor, já que você quer liberar tanto, mas mantém pelo menos 3 caras, com o Paulo Henrique que volta rápido, 4 caras para defender. Não faz essa tática aí de, sabe, de maluco. Vai para frente todo mundo, vambora. Porque nem chuverar o Vasco chuveirou. A atuação do Vasco muito ruim, uma atuação decepcionante para o seu torcedor. Agora, tem momentos que é importante até perder. Porque o Vasco vive um momento legal, a gente entra muito na onda, feliz, aquela coisa toda, semana positiva, porém, volta para a realidade, sabe?
É evento ali, é festa acolá, é receber fulano, cicrano, e assim, é o CT. De repente voltar um pouco à realidade, que o Vasco agora tem 7 jogos para brigar por uma vaga no G7. Porque o Vasco hoje fez uma partida como outrora fazia. E eu dizia, e eu até poderia dizer, o Vasco, por exemplo, empatou com o Grêmio em São Januário. Teve várias chances de gol, mas não jogou como jogou hoje. O Vasco hoje jogou nível jogo do Corinthians. Jogamos muito mal, mas muito mal. Desorganizado, espaçado, sem ímpeto, sem vontade. Até digo, achei até alguns jogadores cansados. Eu vi o Piton no primeiro tempo ofegante, sabe? O Ryan, sem aquele arranque, sem aquele punch todo. O Felipe Coutinho, coitado. O Felipe Coutinho teve que sair porque ele estava fazendo tudo. Jogar de volante. O Felipe Coutinho até cobertura no primeiro tempo fez. Então, o time do Vasco hoje foi um time que correu mal, um time que se posicionou mal, o trabalho do seu treinador não foi bom e precisa se organizar, precisa botar de novo, sabe? Botar a sandalinha da humildade, falar, ó, tudo bem, nós perdemos, não é terra arrasada, não é tudo horroroso, não é tudo ruim, mas volta a fazer o feijãozinho com arroz. Vamos fazer o normal. E vamos tentar criar alternativas que não essa loucura, sabe? Essa doideira que o Diniz fez hoje, para tentar organizar um time que não vai ter o Paulo Henrique na lateral direita, que se eu fosse o Ancelotti eu nem convocava. Aliás, eu acho que o Ancelotti deve estar decepcionado de ter ido a São Januário hoje, porque ninguém jogou nada. A atuação do Paulo Henrique foi pavorosa, horrível, todo enrolado, todo mexido, sabe? O Ryan não tocou na bola, o Felipe Coutinho sim. O Felipe Coutinho até teve uma chance, quase que ele fez um gol, um passe do Andrés. Mas a atuação do Vasco hoje é pro técnico da seleção ter dito assim, mas vem cá, vocês trouxeram aqui pra gente ver isso aí? Sabe? Foi muito ruim. Atuação ruim. Mas não é uma terra arrasada, assim, porra, não vão para Libertadores, esse time é uma tragédia, faltam 3 pontos, vai voltar esses discursos, que desculpe. Isso é o discurso do oportunismo. Mas a atuação de hoje é uma atuação para ser, de alguma maneira, colocada no papel, sentar a bundinha todo mundo amanhã no CT e dizer, vem cá, rapaziada, o que houve, cara? O que vocês fizeram ontem em campo? Por que vocês não fizeram o básico? E o que é o básico? É jogar como a gente vinha jogando. Saída de bola qualificada, movimentação, que eu achei, mais uma vez, hoje achei o time do Vasco pesado, sabe? Lento, devagar, para tudo, para todas as ações. De saída de bola, tinha uma falta a favor, demorava horas. O goleiro do São Paulo dominava a bola, ficava com a bola, ninguém dava o bote. A marcação ruim, perdendo todas as divididas, não ganhando nenhum pé de ferro. Então, achei o time hoje desconcentrado, foi um time estranho. Time que parecia que estava em outra rotação, estava numa outra áurea, sabe? E me deu um déjà vu quando a gente toma o segundo gol daqueles jogos. Do Vasco ruim. Do Vasco sem competir, que foi o que esse time fez hoje. O time do Vasco não jogou. O Vasco não competiu. Teve as suas chances ali de maneira muito, sabe, no bola búrica. Primeiro tempo, porque bota lá no papel, finalizou 73 vezes. Mas peraí, gente. 73 vezes, vamos lá, cabeçada do Ryan, o chute do Robert Renan. Tá. Porque chutinho do Tietê de fora da área, do Andrés, o chute do Coutinho. Sabe? Então, eu acho que o Vasco fez uma atuação preocupante. Mas talvez seja ainda o momento de poder fazer uma atuação dessa. Ter tempo para corrigir. Jogar, sabe? Fazer o time voltar à realidade. Trazer esses caras cá para baixo. Não dá para reclamar de arbitragem. Foi pênalti. Eu sou um dos maiores, sabe, críticos em relação à arbitragem. O Wilton Pereira Sampaio fez uma ótima atuação hoje. Ótima. E, ó, não sei se ele não deu um pênalti a favor do São Paulo no segundo tempo. Porque o critério era o mesmo. O Cuesta puxou o jogador do São Paulo, Ferreirinha. Seria pênalti. E ele não deu. Paulo Henrique fez um pênalti tolo. Abraçou o cara e foi carregando o cara. Pô, é claro, o cara vai cair. No VAR, até beijo de avó é pênalti. Então, não vamos colocar na conta da arbitragem. O Vasco não jogou nada. Fez uma atuação patética. Voltou a ser aquele Vasco depois do Mundial, sabe? Depois da partida com o São Paulo. Time confuso, time bagunçado, time sem organização, time sem ímpeto, um time sem vontade. E perdeu de uma forma justa. Para um time que não é muito pelo contrário, time enfraquecido, mas que soube jogar.
Não sentiu pressão porque, para mim, o maior termômetro é a arquibancada. A torcida do Vasco hoje ficou calada. Porque o time não deu esse ímpeto, não deu essa chama, não deu essa vontade do torcedor cantar. E isso é quando os caras conseguem fazer uma jogada, conseguem transar uma bola, um atacante vai e marca. O Ryan hoje foi, sabe, lento, devagar. O Andrés pendendo demais a bola, querendo jogar bonito, querendo fazer o jogo individual, enfim. Atuação muito ruim, uma atuação decepcionante. Eu não vi o público em São Januário, mas estava muito cheio. Para um torcedor que estava empolgado antes do jogo, não, 3-0, 4-0, 5-0, e agora vai ficar pintando o inferno de Dante. Eu não concordo com isso. Porém, volto a dizer, é sentar hoje e amanhã no CT, bundinha, baixar a bola. Torcendo pro Ancelotti nem o Paulo Henrique convocar amanhã, mas acho que ele vai convocar. Porque às vezes acontece isso. Pô, o treinador da seleção vem aí, pô, vamos fazer um negócio diferente? Pô, vamos fazer isso? Para mim foi claro isso hoje. Time, claro, eu tô dando um exemplo aqui. Não jogaram, mas entraram grandão no jogo, sabe? Estamos grandão, nós somos, porra, né? Nós somos 8º no Campeonato Brasileiro, 4 jogos sem perder, ok. E existem invencibilidades que são boas, às vezes, serem quebradas. É ruim perder, é chato perder, tô chateado, tô puto da vida, mas tem horas que é bom. Para cair na realidade. 7 horas que a defesa não toma gol. Tomou 2, pronto. Acabou essa bobagem. Vamos jogar. Vamos fazer gol. Vamos voltar a fazer gol. Passou em branco. Por que esse time não fez gol? Teve chance. Desconcentrado, sabe? Perdeu algumas oportunidades, mesmo que poucas, mas que não podia perder. Então foi uma atuação muito ruim. Não livra a cara de ninguém. Ninguém. Talvez um pouquinho do Felipe Coutinho, em alguns momentos bem. O Piton no primeiro tempo um pouquinho bem. O Robert Renan com a bola no pé, mas no corpo a corpo me preocupou muito hoje. Tomou muito trompaço do Tapia e não acompanhou. Se um centroavante malandro olha, vai jogar nele o tempo todo assim, filho. Malandro, cara. Tem que ser malandro. Antecipa, dá o corpo você. Na marcação não foi legal. Nesse 1-1, nesse mano a mano, agora sabe jogar com a bola no pé. Agora o resto do time, uma negação. Uma negação. Resultado ruim, resultado frustrante para o restante do campeonato, mas dá tempo de baixar a bolinha e fazer o jogo de quarta-feira, que não vai ter o Nuno, não vai ter o Paulo Henrique. O Paulo Henrique vai ser o Puma. O Nuno, talvez entre o David, que não entre o Matheus França, por favor, porque com essa rotação 12, porque não é nem 33, não dá para jogar. Não dá pra gente ter um jogador com essa vontade, essa volúpia, esse amor, esse coração em campo. Não dá. Sinceramente, não dá. Gostou desse corte? Então se liga nesses aqui que eu tenho certeza que você também vai se amarrar. Agora se inscreve aqui no canal AV+, que é o canal oficial de cortes da plataforma Atenção Vascaínos.